Você já ouviu falar dos Nefilim? Aqueles gigantes misteriosos que aparecem lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 6? Pois é, eles são um dos maiores enigmas das Escrituras. Dizem que eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Seres gigantes, poderosos, valentes. Mas a pergunta que muita gente se faz é: o que aconteceu com eles depois do dilúvio? Se Deus limpou a terra com água para acabar com a maldade e a corrupção, como é que, em outros livros da Bíblia, os gigantes voltam a aparecer? Será que os Nefilim realmente foram extintos? Ou será que de algum jeito eles sobreviveram? Ou pior, será que voltaram? A Bíblia não dá todas as respostas de forma direta, mas deixa pistas. Muitas pistas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes de mergulhar nesse mistério, pensa comigo. Se você visse um gigante de 4 metros andando pela rua, como você reagiria? Coragem ou desmaio? Pois é, os antigos tiveram que enfrentar criaturas assim. E algumas histórias são de arrepiar. Vamos voltar lá no começo. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar de que cidade você está vendo esse vídeo. Então vamos lá. Tudo começa com aquele trecho famoso de Gênesis 6. Havia na terra os Nefilim naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Essa frasezinha, e também depois, já deixa um sinal de alerta, porque teoricamente o dilúvio veio logo em seguida, como uma espécie de reset total. Deus viu que a maldade tinha se espalhado, inclusive por causa desses seres híbridos e estranhos, e decidiu acabar com tudo. Só Noé e sua família foram poupados. Então, como assim e também depois? Depois de quê? Depois do dilúvio? Bom, segundo muitos estudiosos, essa frase dá a entender que os Nefilim voltaram a existir mesmo depois das águas, de alguma forma. Agora vem o debate. Como isso seria possível se só Noé, sua esposa, seus filhos e noras sobreviveram? Nenhum anjo caído entrou na arca. Nenhum Nefilim foi convidado para o barco. Então o que aconteceu? Tem algumas teorias, e todas são bem curiosas. Uma delas diz que os filhos de Deus, que muitos acreditam serem anjos caídos, voltaram a descer à terra depois do dilúvio e repetiram a mesma coisa. Se misturaram com as mulheres humanas. Isso teria dado origem a uma nova geração de gigantes. Outra teoria é que o DNA dos Nefilim já estava presente em uma das esposas dos filhos de Noé. Nesse caso, seria como se o sangue dos gigantes tivesse sobrevivido de forma disfarçada, passada de geração em geração, até se manifestar de novo. E não é que em várias partes da Bíblia, depois de Gênesis, a gente encontra relatos de gigantes. Tem o famoso Golias que enfrentou Davi, mas Golias era só um, e existem outros. Isbi-Benob, Safi, Lami, todos descritos como homens enormes, guerreiros temíveis. A Bíblia também fala de povos inteiros de gigantes. Os Anaquins, os Emins, os Refaíns. Josué e Caleb, por exemplo, quando foram espiar a terra prometida, voltaram assustados. Disseram que lá viviam homens tão grandes que eles pareciam gafanhotos ao lado deles. Isso está lá em Números 13. E o detalhe: esses gigantes habitavam Canaã, a mesma região onde mais tarde o povo de Israel teria que lutar para conquistar a terra prometida. Agora para e pensa: se o dilúvio destruiu tudo, como ainda existiam esses seres gigantes? Uma explicação simples seria dizer que os Nefilim, de antes do dilúvio, eram uma geração, e os gigantes de depois seriam uma segunda leva. Talvez não exatamente os mesmos, mas filhos do mesmo tipo de mistura entre humanos e seres celestiais. Ou talvez descendentes daqueles que escaparam do juízo de Deus de alguma forma. Mas aí entra uma questão teológica importante. Seria possível que os anjos caídos descessem à terra de novo, depois de Deus já ter julgado esse tipo de pecado? Judas 6 diz que os anjos que não guardaram sua posição foram presos em cadeias eternas até o juízo. Isso daria a entender que aqueles primeiros filhos de Deus foram castigados e não poderiam repetir o erro. Então, como surgiram os novos gigantes?
Alguns estudiosos sugerem que os gigantes pós-diluvianos não eram exatamente Nefilim como os de antes, mas descendentes de linhagens humanas corrompidas, com alguma herança genética, ou até influências espirituais demoníacas. Ou seja, não eram filhos diretos de anjos com humanas, mas humanos com mutações ou possessões que os tornavam diferentes. É uma teoria. Mas a verdade é que a Bíblia não dá um manual claro sobre isso. Agora, se a gente olhar para fora da Bíblia, outras culturas também falam de gigantes. Os sumérios tinham os Anunnaki, os gregos tinham os titãs, os nórdicos falavam dos Jotun. Quase todas as civilizações antigas têm alguma história sobre seres enormes, mais fortes que os humanos, que viveram nos tempos antigos. Isso faz muita gente pensar: será que essas histórias são variações de um mesmo fato? Será que, em algum momento da história, realmente existiram esses seres? Voltando à Bíblia, tem um detalhe que pouca gente nota. Quando os israelitas entram em Canaã, Deus manda destruir os povos gigantes. É como se fosse uma limpeza espiritual. Não é só uma guerra territorial. Era uma guerra contra linhagens corrompidas. A ordem de Deus era clara: destruir tudo. Homens, mulheres, crianças. Isso choca muita gente hoje. Mas quando você entende que havia algo espiritual por trás, faz mais sentido. Não era só uma conquista de terras, mas a tentativa de purificar a humanidade de algo que veio de muito antes. E depois disso, o que aconteceu com os gigantes? Aos poucos, eles desaparecem da narrativa bíblica. Os últimos que aparecem são derrotados. Depois de Davi e seus homens vencerem os últimos descendentes dos gigantes, a Bíblia não menciona mais nada. Parece que com o tempo, eles foram sendo eliminados até sumirem de vez. Mas será que sumiram mesmo? Tem gente que acredita que os Nefilim continuam entre nós, não fisicamente, mas espiritualmente, como influências malignas, ideologias destrutivas, pessoas dominadas pelo orgulho, pela violência, pela ganância. O espírito dos Nefilim ainda existiria como uma força de rebelião contra Deus, espalhando corrupção e caos no mundo. E se a gente olhar o estado atual da humanidade, talvez essa ideia não seja tão absurda assim. Outros vão mais longe. Dizem que os Nefilim estão por trás de teorias da conspiração, experimentos genéticos secretos, manipulações do DNA humano, até mesmo da tecnologia moderna. Coisa de filme de ficção científica? Talvez. Mas o fato é que o mistério permanece. A Bíblia não fecha a porta. E talvez seja de propósito. Porque no fim das contas, a história dos Nefilim não é só sobre gigantes. É sobre o conflito entre o bem e o mal, entre o céu e a terra, entre o plano de Deus para a humanidade e a tentativa de corromper esse plano. Eles representam tudo aquilo que se opõe ao Criador. E o dilúvio foi a primeira grande resposta de Deus a essa corrupção. Mas o mundo não ficou perfeito depois da arca. O mal continuou, sob novas formas, e continua até hoje. Então, o que aconteceu com os Nefilim depois do dilúvio? Talvez a resposta mais honesta seja: eles mudaram de forma. Se antes eram gigantes de carne e osso, hoje são estruturas, ideias, comportamentos. E o combate continua. Cada geração tem seus próprios Nefilim para enfrentar. O desafio é reconhecer onde eles estão agindo e não deixar que eles tomem conta de novo. E aí, você acredita que os Nefilim realmente foram extintos? Ou acha que eles ainda caminham por entre nós, invisíveis, mas presentes, influenciando o mundo? Uma coisa é certa: a Bíblia é cheia de mistérios, e esse talvez seja um dos mais intrigantes, porque nos faz olhar para o passado e também para dentro de nós mesmos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e comentar se você acha que os Nefilim ainda existem hoje ou não.